Graça e paz, meus queridos, amém? Vamos ler a palavra, e hoje nós vamos falar sobre Moisés. Eu até falei para o pastor Robson, quando a gente estava combinando e falando, nós estávamos comentando sobre o milagre em casa, e ele me disse: olha, pastor Nilson, Deus me deu tais palavras, tais mensagens, e eu fui falando para ele também o que Deus estava me dando, e disse para ele: olha, na ministração de setembro nós vamos falar sobre Moisés. Algumas ideias aqui, né, e nós queremos trazer este assunto assim com muito carinho, e queremos que você preste atenção. Êxodo capítulo de número 2, versículos 1 a 10, nós vamos ler. Aleluia. E foi um varão da casa de Levi, casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama dos hebreus, para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Eu acredito na presença de Deus na vida de Moisés. Agora, como um homem, por mais que a Bíblia diga que ele era o homem mais manso, como que um homem pôde suportar tanta tribulação, tantos problemas, inúmeras dificuldades, coisas indescritíveis esse homem passou? Como que esse homem conseguiu suportar o que ele enfrentou? E nós vamos ver alguns episódios da vida de Moisés, e aí nós vamos entender por que ele conseguiu passar por todo esse transe difícil na sua vida. Então veja comigo. Em primeiro lugar, ele enfrentou o ódio de Faraó. O que aconteceu na vida de Moisés para ele aguentar tudo isso? Qual foi, eu fico imaginando, qual foi o ensinamento que a sua mãe deu para este homem, como menino, para ele ter tanta graça, para ele ter tanta coragem e não desanimar? Irmãos, o que acontece no deserto aqui é algo tremendo. Nós sabemos que Deus supriu a necessidade deles, que Deus mandou pão, que Deus mandou água, até carne quando o povo queria comer. Nós entendemos que Deus não deixou eles ficarem doentes, os seus pés sequer incharam. Eles passaram por um período sempre Deus protegendo eles de dia e de noite, não deixando que o sol causticante trouxesse doenças para eles, não deixando que o frio fosse intenso. À noite Deus estava presente com uma coluna de fogo, de dia com uma coluna de nuvem. Deus estava protegendo o seu povo o tempo todo. E mesmo com a presença de Deus, este povo fez coisas terríveis. Vamos continuar vendo os problemas que Moisés enfrentava.
Problemas de família. Números capítulo 12, você está em Números, volte ali no capítulo 12. Capítulo 12, a Bíblia fala sobre a sedição de Miriam, a sedição de Miriam e Arão. Aí Moisés tem que enfrentar esse problema na família. Perseguição dos inimigos, quando Amaleque atacou, não vamos citar mais os textos aqui, para a gente ganhar tempo. Quando Amaleque veio atacar, quando eles estavam lá no deserto, e Amaleque veio contra, aí Deus orientou Moisés, disse: ó, chama Josué, e manda Josué lutar contra Amaleque. Aí ele teve que enfrentar esses inimigos. Outra coisa que Moisés enfrentou, a idolatria do povo, no caso do bezerro de ouro. O que mais? O povo, vem a rebelião de Datã, Coré e Abirão, de Números 16. Depois veio a influência do pecado no meio do povo, e Moisés enfrentando todas essas coisas. Eu pergunto a você nessa noite: tem vindo lutas para você? Tem vindo dificuldades na tua vida? E você tem chegado a ponto de pensar: olha, eu acho que estou no caminho errado, porque não pode. E é isso que acontece, que muitas pessoas desanimam da fé. Muitas pessoas desanimam, porque se Deus estivesse comigo, eu não ia passar por tudo isso aqui. Isso aqui, irmão, é um pequeno relato que eu estou fazendo. É um pequeno comentário de, se você for pegar Êxodo, Números, Deuteronômio, você vai encontrar os problemas que Moisés enfrentou com aquele povo. Só que teve dois momentos na vida dele. Um já foi falado aqui. Houve dois momentos que são essenciais, são extremamente necessários para a minha vida e para a tua vida. O primeiro momento da nossa vida é esse que eu li aqui. Esse é o primeiro momento, quando o pai e a mãe, e agora eu quero que você volte comigo, quando o pai e a mãe influenciam os seus filhos para eles enfrentarem todos estes problemas. Irmão, é fundamental, o hino que se canta em casa, a oração que se faz em casa, a palavra de Deus que se ouve em casa, quando você coloca um CD, quando você coloca um DVD com a palavra de Deus na tua casa, quando você compra uma Bíblia para o teu filho, quando o seu filho é pequenininho. Quantos aqui tem filhos de 5 anos para baixo? Não, desculpe, irmão. Quantos tem filhos aqui de 10 anos para baixo? 10 anos. Meu Deus, é uma congregação enorme. Quantos aqui tem filhos solteiros de 10 anos para cima? Muito grande. Muito grande. Eu estava olhando aqui, tinha 19 crianças sentadas aqui. Querido, vai ser fundamental o que se vai fazer para o teu filho. Vamos voltar lá no capítulo 2 de Êxodo. Vamos voltar ali comigo. Olha o que vai acontecer ali. 4 coisas a mãe de Moisés fez, e preparou Moisés para enfrentar tudo o que enfrentou na vida, ao ponto de Moisés entender, ao ponto de ele entender, de ele chegar um dia e dizer para Deus, e hoje de manhã foi falado aqui, eu preparei isso, foi falado, eu vou repetir, eu acho que foi falado, não sei se foi nos mesmos termos, impossível, claro que não, mas foi comentado hoje de manhã aqui, lá do capítulo 33 e capítulo 34 de Êxodo. Nós vamos ver, por que Moisés consegue chegar a este ponto? Porque a sua mãe e o seu pai fizeram 4 coisas na vida dele, que são essenciais para toda a eternidade, para todo o ministério, para a vida profissional dos nossos filhos. Veja bem, primeira coisa que a sua mãe fez, das 4, primeiro, proteção. Diz a Bíblia que a mãe preparou a arca. Ela sabia que ia colocar o seu filho no rio mais extenso do mundo, e que as águas poderiam não somente levar o seu filho, mas poderiam afundar o seu filho.
E a sua mãe então, capítulo 2, versículos 2 e 3, a sua mãe protegeu o seu filho. Querido, eu e você somos responsáveis por proteger os nossos filhos. Nós é que temos que preparar a arca para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que sair de casa já preparados. Esta criança era bem pequenininha. Essa criança não sabia falar, não sabia se mover. Tinha 3 meses de idade, gente. 3 meses de idade. Foi colocada dentro de uma arca, dentro de um rio perigoso. A sua mãe colocou ali, mas a sua mãe preparou, betumou, preparou para que ele fosse preservado. Irmão, a arca desse menino aqui e a arca de Noé tem coisas semelhantes. Na arca de Noé, Deus queria preservar uma família, queria condenar o mundo e salvar uma família. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou a arca pela qual condenou o mundo e salvou a sua família. E foi chamado de herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Querido, aqui está, e ali na arca de Noé, Deus preservou, Deus mostrou o que Ele queria para a humanidade, o projeto que Ele tinha para a humanidade, todo o projeto que Ele tinha com Noé. E aqui nesta arca, esta mãe está mostrando o futuro que ela queria para o seu filho. Eu imagino essa mãe preparando, pegando barro, betume, com a cola certinho, conforme era o costume daquele tempo, e passando dentro daquela arca, passando por dentro e por fora, preparando tudo, e dizendo consigo mesma: eu estou preparando isso aqui, vou colocar o meu filho dentro do rio, mas pela fé, eu vejo o meu filho sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus no futuro. Não vai ficar só nesta água, o meu filho não vai ser levado não. Eu entendo pela fé que Deus tem algo grande na vida dele. Querido, enquanto você está preparando seu filho para a escola, enquanto a senhora está amamentando seu filho, está dando alimento para o seu filho, enquanto está ensinando ele a caminhar, querido, vai dizendo para ele, vai passando a mão na sua cabeça, no seu cabelinho, e vai dizendo para ele e para ela: este meu filho aqui é uma bênção agora, e é uma bênção no futuro também, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê que essa igreja será grande, forte e gloriosa? É porque estas crianças que hoje estão sentadas aqui, que hoje sentaram aqui, amanhã eu continuo a dizer e a pregar que amanhã eles estarão aqui neste lugar, pregando a palavra de Deus e dizendo: o meu pai e a minha mãe foram sábios e me legaram a eternidade. A palavra de Deus está na minha boca. E você deve crer assim, irmão. Quantos aqui tem netos? Levante a mão. Netos, tudo tem aqui. Tudo tem aqui. Aleluia. Em segundo lugar, postou-se de longe, observou. Irmão, às vezes a gente não presta atenção nos filhos. A menina ficou de longe. Ela não foi lá levar a arca, colocar na beira do rio e virar as costas e foi embora. A arca tinha segurança, estava no lugar seguro e ainda tinha olhos para observar. A arca era segura, estava no lugar seguro e tinha olhos de segurança. Fique lá para ver o que vai acontecer com o menino. Minha filha, eu não posso ir, mas tu fica lá, tu presta atenção. Qualquer coisa você conversa com a filha do rei e você vem falar comigo. Fique atenta. Querido, nós precisamos observar nossos filhos. Tem pais que não prestam atenção, o filho faz uma pergunta, ele: eu não tenho tempo para você. Tem pai que não tem tempo, querido. Meu irmão, o pastor Robson falou uma coisa aqui, e eu quero comungar com tudo com ele. Pastor, eu quero ir no culto hoje das 6 horas, porque às 8 horas eu vou sair com meu filho. A gente vai lá para um lugar, lá na beira do rio, lá na beira do mar. A gente vai caminhar na praia e vai jogar bola com ele de noite. Querido, você precisa ter tempo para o teu filho. Precisa ter tempo com ele. Querido, você tem assinado o caderno dele, a agenda dele da escola? Você olha as provinhas que ele faz? Você olha os trabalhinhos que ele faz? Eu fico feliz que um dia uma professora, ela falou para mim assim:
A diretora de um colégio, ela disse: o senhor é a pessoa que mais observa os cadernos do seu neto. O senhor é o que mais assina, a sua assinatura já é conhecida aqui, as suas observações. Você pode ir lá e olhar na agenda e nos cadernos do Mateus. Pode olhar, está tudo anotado. Se eu gostei, eu digo parabéns, digo você pode melhorar, assino, agradeço a professora, falo com a professora em todo o tempo. Estou observando. Nós temos que observar. Tem pai que não tem tempo para filho, tem tempo para tantas outras coisas, mas não tem tempo para o filho. Não brinca com o filho. O filho quer contar uma história para ele. O filho está começando a se desenvolver. Nós precisamos prestar atenção, observar nossos filhos. Nós precisamos observar o sono deles, observar com quem eles se comunicam. Precisamos, nesse tempo difícil que eles entram dentro dos quartos e a gente não sabe com quem ele está conversando, nós precisamos saber isso também. A sua mãe entendia que o seu filho tinha futuro. Eu fico imaginando, no meio do sofrimento, e interessante que o nascimento de Moisés se deu, se você olhar o capítulo 1 de Êxodo, o nascimento de Moisés, ele se deu no meio de um grande sofrimento do povo de Deus, mas pensa no jugo que eles estavam levando, o fardo pesado, de salários baixos e jugo de Faraó. O Faraó aumentou as cargas e diminuiu o salário. Está escrito no capítulo 1. E nesse tempo, esses dois jovens se namoraram, esses dois jovens se casaram, esses dois jovens tiveram esse filho chamado Moisés. O tempo era muito difícil, porque o povo estava se fortalecendo e Faraó estava com ódio do povo. Mas esta mãe e esse pai entendiam. Eu não posso dizer isso para vocês, mas a Bíblia diz que quando Noé nasceu, a Bíblia diz que o seu pai olhou para ele e disse assim: provavelmente este menino que está nascendo aqui nos consolará a respeito do sofrimento que nós estamos passando. Ele nos consolará a respeito de tudo que nós temos enfrentado. Eu imagino que esse pai e essa mãe diziam, que Joquebede dizia para o seu marido: olha, que tal este menino que nós estamos colocando dentro dessa arquinha aqui, que nós vamos deixar nossa filha olhando? Tu já pensou que esse menino no futuro pode ser o libertador desse povo? Tu já imaginou ela falando para o seu esposo, ou ele falando para ela, ele dizendo: minha esposa Joquebede? Tu já imaginou essa criança, esse menino crescendo, e um dia esse menino pode ser o libertador desse povo? Mas da onde vamos tirar isso? Da onde? Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte crendo em Deus. Querido, você precisa crer que o teu filho será diferente, que com o teu filho vai acontecer uma coisa grandiosa de Deus. Creia nisso, meu amigo. Creia nisso, meu irmão. Observe o teu filho, dê atenção para o teu filho. Moisés enfrentou tudo isso que esse pequeno comentário, assim, esse pequeno caminhar que fizemos aqui nos livros do Pentateuco, esse pouquinho aqui. Moisés enfrentou isso aqui porque ele teve alguém lá no começo. A terceira coisa que aconteceu com Moisés foi a solução. Chamaram uma ama. A menina chegou e disse para a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma ama para cuidar desse menino? Ela disse: eu quero. Ela foi e chamou a pessoa certa. Sabe quem é a pessoa certa para educar teu filho? É você, não é outra pessoa. Você precisa se sentar na igreja, no pequeno grupo. Você precisa sentar diante da palavra de Deus. Você precisa abrir a Bíblia. Além do pequeno grupo, além dos cultos, você precisa abrir a Bíblia e dizer para o teu filho: meu filho, meu neto, a palavra de Deus é assim. Quer que eu chame uma ama? Quer que eu chame alguém que vai cuidar dele? Meu Deus, que coisa linda. Solução. Qual é a solução para o teu filho? Para quem eu vou entregar teu filho? Deus confiou a você este filho, e Deus sabe que você pode.
É com você a responsabilidade. Deus não vai cobrar de outro, não. Deus vai cobrar de mim a responsabilidade para com os meus filhos. Eu não sou responsável pela salvação deles. Eles vão aceitar se eles quiserem, mas eu preciso incutir neles as verdades de Deus. É comigo e não é com o outro. Não adianta. Nós não podemos passar o compromisso para outro. E em quarto lugar, que é o mais importante na vida, preparou-o para a vida, criou-o. Aqui eu fico parado pensando, o que este pai e esta mãe fizeram neste tempo de meninice, de pré-adolescência desse menino. Que convicções eles passaram para este menino ter tanta graça, para esse menino ir, quando era grande, foi levado para a filha de Faraó, ficou lá e foi crescendo lá dentro, aprendeu todas as ciências do Egito, aprendeu tudo, mas ficou dentro dele, inculcado dentro dele, na sua vida, na sua alma, ficou dentro desse jovem, e ele chegou aos 40 anos, a Bíblia diz que pela fé ele escolheu, a Bíblia diz que ele escolheu, ele fez uma escolha. Eu imagino que chegou um momento que ele chegou e disse para sua mãe adotiva, para o seu avô Faraó, para sua mãe, e disse: minha mãe, eu quero dizer para a senhora, com muito respeito, que eu amo muito a senhora, mas eu tenho convicções na minha vida. Mas meu filho, da onde você tirou isso? Você tem toda a ciência, você tem todo o conhecimento, você tem futuro aqui dentro desse palácio. Minha mãe, eu quero dizer uma coisa para a senhora: o meu lugar não é aqui, existe um povo que está me esperando, eu tenho que ir junto com esse povo, é o meu povo, é o povo de Deus, lá na minha casa, lá naquela ama que a senhora me entregou lá, aquela senhora lá me ensinou verdades, aquele homem, aquela mulher, meus pais verdadeiros, eles me ensinaram verdades, e agora eu tenho que ir para colocar em prática a promessa de Deus na vida desse povo. Meu Deus, isso é muito importante, meu irmão, é muito importante. O milagre aconteceu dentro da casa de Moisés. Se Moisés foi um homem de Deus, foi o homem mais manso, foi o homem de quem não se pôde dizer nada a respeito contra ele, se este homem foi o homem mais importante do Antigo Testamento, meus irmãos, é porque teve um pai e uma mãe que influenciaram a vida dessa criança. Tomara que aqui nesta congregação, nesta igreja hoje, tenha homens e mulheres de Deus ao ponto de colocarem na vida de seus filhos verdades tão profundas, tão eternas, que estas crianças digam assim: ó, ninguém me separará do amor de Jesus. Meu pai e minha mãe me ensinaram verdades, e eu vou ficar servindo a Jesus para sempre. Eu sou do tempo que a gente dormia na igreja, não tinha cultos para as crianças, né? Muitos aqui pegaram esse tempo, né? Muitos aqui, irmão, pense no quanto eu dormia na igreja. Quanto eu dormi na igreja. Teve alguém que dormiu na igreja, fui eu. Aí depois tem coisa aqui que é bom vocês não comentarem com os outros, tá? Mas uma vez eu fui numa vigília, daí a minha mãe disse: mas meu filho, você quer ir na vigília? Naquele tempo, uma vigília não era 1 hora de oração, era 2, 3, 4. Uma vez eu fui numa vigília que era uma vez numa vigília aqui em Itajaí. Aí eu já era obreiro, aquele dia eu consegui orar, mas 6 horas de oração. Mas numa vigília dessa, quando eu era criança, aí eu não sei quanto tempo foi de oração, só sei dizer que logo começamos a orar, logo eu já fui para outra, né? E gente do céu, pensa, quando eu me acordei, estava todo mundo sentado e cantando. Pensa na vergonha que eu passei, né? Sei lá quanto tempo. E os meus amigos, em vez de me ajudarem ali, os outros jovens, né? Eu era um pré-adolescente, um adolescente, mas depois eu fiquei bravo com meus amigos. Por que vocês não me chamaram quando a igreja começou a cantar? Não, a gente sabia que você estava dormindo, deixar você dormir para ver o que ia acontecer. Irmãos, sei lá quanto tempo estavam cantando, e eu dormindo ali ajoelhado, só eu ajoelhado, né? Estava, quase que eu disse para eles: espere eu terminar aqui de falar com Deus, depois eu vou sentar. Mas não, eu estava dormindo, dormi muito na igreja.
Os meus filhos, a minha esposa sabe, dormiram muito na igreja. Muito, dormiram. A minha esposa ia para a igreja com um banquete já, com bolacha, com tudo para dar para eles, até que eles dormissem embaixo dos bancos. Mas estão servindo a Jesus. E eu estou aqui servindo a Jesus. Eu dormi bastante, mas eu aprendi bastante. Eu dormi bastante, mas eu aprendi, irmãos. Chegou um tempo que eu não dormi mais, né? Chegou um tempo que eu não dormi mais, né? Mas às vezes dá sono, né, gente? Agora que está começando a me dar sono de novo nos cultos, né? Não estou dormindo aqui, claro, porque não estaria dormindo aqui, né, diante de uma congregação dessa. Mas às vezes dá sono, não é verdade? Quem tem saúde tem sono. Mas o importante é que o teu filho esteja aqui. Eu estava olhando ali, tinha um menininho dormindo. A mãe chegou ali, chegou com uma dosinha do menino, né? Ele estava deitadinho. Era a senhora, irmã? Seu sobrinho. A irmã chegou ali e disse: oh, que dosinha, e pegou ele no colo. Mas ele estava sentado na primeira cadeira ali, ó, dormindo. Aonde? Na casa de Deus, né? E o propósito da mãe de Moisés não era só que ele dormisse, era que ele chorasse, para a filha do faraó poder ver que ele estava ali, ouvir a voz do menino. E às vezes eles choram também na igreja, né? Eu vejo, às vezes a gente está pregando em algum lugar. Ontem estava num culto familiar, num pequeno grupo. Aí a criança começou a chorar. Tivemos que parar um pouquinho com a palavra, mas a criança estava lá. Depois a criança dormiu. A criança estava junto com a mãe, estava no pequeno grupo, estava ouvindo a palavra de Deus. Querido, nesta noite eu quero dizer para você: faça como os pais de Moisés. Seja como os pais de Moisés. Eu quero deixar essa palavra aqui para você nessa noite, com muito amor, com muito carinho. Porque o teu filho um dia vai dizer assim: não, eu vou fazer isso se Deus estiver comigo. Eu só vou andar na presença de Deus. Eu quero ser como Abraão, quero andar na presença de Deus, quero viver na estatura de Deus. Vai ser como Paulo, que vai dizer: eu quero chegar à medida da estatura completa de Cristo. Por que isso? Porque teve um pai e uma mãe que influenciou na vida dele. Moisés queria ser crente, um homem de experiências com Deus, porque teve um pai lá no passado, lá 80 anos passados, um homem e uma mulher inculcaram a verdade de Deus. Eu imagino a mãe de Moisés dizendo para ele: meu filho querido, vai chegar um momento que você vai precisar da presença de Deus. Ore, clame, chore, fique na presença de Deus, não saia dali, tenha certeza de que Deus estará contigo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia, aleluia. Seja um influenciador da tua família. Faça um milagre acontecer dentro da tua casa. Que a tua casa seja um lugar de grandes milagres. O maior milagre é filhos servindo a Jesus, é filhos vivendo no temor de Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.